Este verão mergulhe nas ofertas Observador e viaje com conteúdo. Temos 400 tote bags Observador e 50 revistas de viagem edição Marrocos para oferecer. Assinar o Observador nunca soube tão a férias. Assine hoje em observador.pt e tenha acesso às nossas ofertas limitadas. Olá, bem-vindos à Vichy Soase. Os incêndios continuam a assolar o país. Uma parte do Partido Socialista ainda procura um novo candidato presidencial e José Luís Carneiro e Luís Montenegro encontraram-se antes de irem a banhos. Isto tudo aconteceu a pedido de um deles. O Partido Socialista não está habituado a estar na oposição. O PS não é um qualquer partido. Se quer dialogar com o PS, o diálogo tem de ser feito com o PS. Deve ter a humildade democrática de saber estar na oposição. Se tivesse que haver sempre um contrato de exclusividade, isso significava que nós estávamos a fazer uma coligação. Foi, portanto, uma conversa muito construtiva. Voltámos a reiterar a vontade de manter este diálogo para alturas de setembro. Blue for the Tears, Black for the Night. Eu sou o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador, e comigo tenho o Miguel Viterbo Dias, que é coordenador de política da Rádio Observador, e as jornalistas da secção de política Rita Tavares e Mariana Lima Cunha. Vai começar a Vichy Soase. Primeira sopa é a sopa a pedido deste. Mariana, se me permites, eu ia só dizer que José Luís Carneiro já tenta espelhar o sentimento de uma larga maioria de portugueses, que é: a conversa foi boa e agora retomamos em setembro. Portanto, paramos em agosto. Acho que foi muito. Foi Tuga. Que isto agora mete-se agosto. Acho que foi Tuga e aliás aprecio a decisão, porque em agosto não se tomam decisões importantes. Desaconselhamos os ouvintes a tomarem decisões importantes em agosto. Eu nunca tomei nenhuma boa. Mas diz-me, Rui, desculpa. Então, antes do nosso... Não vou dizer que hoje é dia 31 de julho, o que é que vem a seguir, e só perguntar qual é a sopa a pedido. Entendedores entenderão. Desculpa, a sopa a pedido. Olha, eu não pedi nenhuma sopa, até porque se pedisse era uma Vichy Soase, porque está muito calor. Quem pediu foram, na verdade, tanto José Luís Carneiro como André Ventura. Encontros ao Primeiro-Ministro, há uma corrida a ver quem é que é o parceiro de quem o Luís gosta mais, embora o José Luís Carneiro tenha saído com um privilégio extra, que foi uma fotografia a dar o aperto de mão ao Primeiro-Ministro, porque quando André Ventura foi a São Bento para falar na altura sobre a lei de estrangeiros e sobre o IRS, aliás matérias em que chegou, enfim, pelo menos algum tipo de acordo com Luís Montenegro para aprovar as medidas, Luís Montenegro ficou escondido lá dentro em São Bento, não veio à porta receber André Ventura e preferiu não ter a fotografia de família com André Ventura. Mas, quer dizer, eu acho que o que aconteceu com esta visita de José Luís Carneiro, José Luís Carneiro vai poder continuar a empurrar um bocadinho, enfim, este assunto sobre onde é que Luís Montenegro anda a planar, como ele diz, se é mais à esquerda, se é mais à direita. Diria que as medidas que têm sido tomadas em concreto e até ver no arranque desta legislatura situam mais à direita, seja na interpretação do que é a lei de estrangeiros, no que se quer fazer na lei da nacionalidade, seja nas medidas mais criticadas que têm relação com as mães e com as famílias, seja com as reformas das leis laborais. É uma série de medidas em que em princípio é mais difícil o PS estar alinhado com o PSD. O PSD continuará a dizer, porque é o papel que quer assumir nesta legislatura, que está ao centro, porque quer ser uma espécie de partido de charneira e não quer assumir nenhum tipo de compromisso que sabe que não beneficiaria particularmente nem com um partido nem com o outro. Mas o que o José Luís Carneiro, depois o que lhe sobra para fazer em termos de narrativa política, penso que é ir dizendo que, como tem dito,
que está atento aos passos de Luís Montenegro, e agora já deu uns quantos passos mais na direção do Chega do que do PS, e José Luís Carneiro ainda ontem voltava a dizer que vai fazendo uma leitura da situação política. Ele até dizia, lá está, voltamos ao tema do nosso episódio, ele dizia que em setembro lá estará atento aos passos de Luís Montenegro, porque agora mete-se o verão, e que iria vendo para onde é que o Primeiro-Ministro plana, porque a série de, enfim, vou-lhe chamar, nem sequer são bem pré-acordos, não é? São anúncios de diálogo com que José Luís Carneiro saiu de São Bento, são coisas que, em princípio, eu diria que são fáceis de chegar a acordo. Temos aquela questão da coordenação, da unidade de coordenação das emergências hospitalares. Luís Montenegro, na verdade, já tinha dito que estava de acordo com essa proposta. José Luís Carneiro saiu a dizer que vai haver um grupo para estudar essa proposta, e depois o Governo o que nos disse foi que é um grupo que na verdade já existe para estudar o INEM, e já agora faz uma perdinha também nesta questão, e depois há promessas de algo na defesa, que é um assunto que, enfim, seria sempre previsível, digo eu, que fosse articulado também com o PS, até para uma questão de estabilidade política no país. A lei da nacionalidade, que é um assunto, eu diria que mais delicado. O que ficou foi uma promessa de que há disponibilidade para dialogar, portanto não há propriamente nenhum princípio assumido, como houve quando o Chega a ser de São Bento e disse nós nisto e nisto somos capazes de conseguir chegar a acordo. Portanto é uma coisa um bocadinho mais vaga. Diria que ainda assim o José Luís Carneiro saiu de lá com um discurso que talvez seja um bocadinho mais fácil para o Governo adotar, porque ele saiu dizendo que o que é importante para ele salvaguardar são os direitos das pessoas dos países da CPLP, que deviam ser um bocadinho mais protegidos na lei da nacionalidade. Vão precisar de 7 anos para conseguir ter a nacionalidade, e pessoas de outras regiões do mundo serão 10 anos. Portanto, José Luís Carneiro provavelmente quererá atenuar essa diferença para os países da CPLP terem mais algum privilégio. Eu diria que essa defesa não é difícil de fazer se Luís Montenegro quiser adotar. E, portanto, até agora, acho que são coisas... Eu não quero dizer inócuas, ou seja, que não doem muito, não são muito dolorosas. E falaram também sobre a Palestina, e hoje o Governo deu um passo importante no sentido do reconhecimento. Eu também diria que já era previsível nesse sentido, porque, mais do que pela pressão do PS, pela pressão internacional, não é? Porque tivemos nos últimos dias Reino Unido, França, Canadá, já tínhamos Espanha antes. A minha questão era mais, eu não sei se é o tipo de coisa em que ele ouviu o André Ventura, mas mas ouviu o José Luís Carneiro e a seguir tomou uma posição. O PS não pode dizer que não foi informado, não é? Sim, que foi informado, que foi ouvido, que há diálogos a decorrer. Agora, acho que haverá sempre esta dinâmica na legislatura. Há uma série de coisas que vão incomodar seriamente o PS e que o Governo vai fazer com o Chega, fazer aprovar com o Chega, e enquanto o PS estiver na posição mais frágil em que está, o Governo vai continuar a confiar que não haverá propriamente uma ruptura de maior com o PS, que poderá continuar a conversar com ele nas coisas em que conseguem entender-se e que são menos controversas, e que terá o Chega para fazer avançar a sua agenda, porque André Ventura ficará sempre satisfeito por dizer que foi ele que impôs a agenda X ou Y, seja da imigração, seja do que for, da nacionalidade, etc. E, portanto, acho que, enfim, Luís Montenegro continuará a planar, mesmo que finja que é exatamente ao centro e não seja, tem esse conforto de também ver um PS mais frágil e, portanto, poder jogar um bocadinho com isso. Muito bem, Rita, sobre este trisal, como dizem em português do Brasil, que é um casal com 3 pessoas. Então, eu acho que José Luís Carneiro... Isto para Luís Montenegro, no fim, o PS é uma utilidade, e este encontro, esta caixinha de diálogo que encontraram aqui e dar essa ideia de que há ali umas matérias meio inócuas onde é possível haver um acordo, dá-lhe jeito a Luís Montenegro, porque consegue estancar aquela narrativa do Partido Socialista de que está ao colo do Chega, e portanto isso tem utilidade, e a médio prazo pode ter outro tipo de utilidade, que é não hostilizando o Partido Socialista e mantendo aí essa tal caixinha de diálogo, se vier a precisar do PS para no futuro para coisas maiores, tem sempre este histórico de coisas pequenas para mostrar e dizer já nos entendemos tão bem aqui e ali, porque é que agora não me aprovam um orçamento do Estado, por exemplo. No caso de José Luís Carneiro, o dilema é um bocado mais fácil de resolver, porque é mais fácil ainda. Porquê? Porque este diálogo para José Luís Carneiro é essencial para combater a ideia de total irrelevância do PS face ao poder e à governação. Se o PS perder isto nesta altura, não tem a certeza de que ficar-se apenas a fazer oposição lhe vai dar um bom resultado numas próximas legislativas ou numas próximas eleições, quaisquer que elas sejam. Portanto, ao PS, nesta altura, resta-lhe tentar vincar, que é uma alternativa, que é a alternativa à AD,
que é um partido de governo e que tem influência na governação. Isso é uma questão de sobrevivência para José Luís Carneiro. Ainda que grande parte do Partido Socialista, e depois ele sofre disso e há de sofrer mais à medida que o tempo passa, que há uma parte do partido que o pressiona a saltar fora de eventuais acordos com a AD e de começar a fazer o caminho e assumir o caminho de oposição e deixar ali uma espécie de amálgama entre, criar a ideia de uma amálgama entre a AD e Chega como se tudo fosse a mesma coisa, para o PS poder ficar sozinho na oposição. Essa pressão interna existe, mas lá está, ninguém sabe se esse caminho vai trazer resultados e, no entretanto, José Luís Carneiro quer vincar que o PS é um partido de poder, é um partido que consegue influenciar o poder, porque senão, quer dizer, é um partido que serve para quê? Que é absolutamente irrelevante. E neste momento, como o PS está e não se sabe o que é que vai dar às autárquicas, isso pode ser fatal. Miguel, ele tem dois amores que em nada são iguais, não é? Um é de Baião e o outro cresceu perto de Negrais. Negrais é Sintra, não é? Se calhar, não sei, já não sei. Eu não percebo nada do mapa. Eu só conheço do ponto de vista gastronómico, tem bons leitões de Negrais. É por isso que eu me lembrei. Ao menos agora há um conselho estratégico a projetar o futuro no Partido Socialista, com figuras viradas para o futuro, como tem sido criticado. Eu acho que é... Figuras do passado voltadas para o futuro. Eu queria só mandar uma bicada no conselho estratégico, por isso é que comecei de forma inopinada por esta parte, porque realmente é uma fotografia que, pronto, faz pensar que tipo de PS para o futuro é que José Luís Carneiro quer construir, embora eu também entenda que não seja fácil depois tentar manter aqueles grupos de interesse e de pensamento todos unidos à volta de uma liderança, como parece ter sido esse o principal objetivo do tal Conselho Estratégico. O principal objetivo, lá está, é a sobrevivência, é mostrar que é uma alternativa, e isto normalmente é uma carta que se joga muito em cima de legislativas, não é? Para preparar programas e mostrar que há ali figuras que podem ser ministros, e o José Luís Carneiro disse isso, não é? O que acontece é que é 4 anos de legislativas e provavelmente essas legislativas nem serão antecipadas, portanto, e com figuras que acabaram de ser ministros e exato, que perderam já, digamos, a sua fase de maior forma, sim, em termos futebolísticos. Parece assim aquelas festas de aniversário em que as pessoas pensam, não posso deixar este de fora, mesmo que já não seja muito próximo, e começam a alargar e de repente têm 90, só porque não podiam deixar este de fora. Aquilo é mais importante, quem é que não podia não estar, do que propriamente quem está, não é? Já agora podes pensar alguns para o André Ventura, porque continuamos à espera do governo de sombra do André Ventura. Sim, essa é também uma escala para setembro. Até tinha lá uma pessoa do CDS, portanto pode isso era para agradar ao PAN, não é? É o Lobo d'Ávila. Temos que às vezes tirar da densidade política. Sim. Mas pronto, agora que já me deram os nossos eu já tive a oportunidade de perorar sobre o Conselho Estratégico, não tenho mais a acrescentar sobre o restante. Acho que então é uma ótima deixa para avançarmos para a sopa desidratada da floresta, que existe. É uma sopa também conhecida como sopa de fogo da floresta, sopa desidratada da floresta. Miguel. Eu? Sim. Da sopa desidratada da floresta. Bom, não sei se já percebeste que tem a ver com incêndios. Sim, obrigado. Portanto, o Governo passou de ter uma Ministra da Administração Interna que era má a comunicar para deixar de ter uma Ministra da Administração Interna. É mais ou menos isso que parece nestes primeiros tempos deste segundo Governo de Luís Montenegro. Maria Lúcia Amaral... Mas mantém lá aquela tradição dos problemas de comunicação, sim, não é? Que é uma tradição que acarinhamos. Olha, alguma estabilidade no país. Claro. Pode ser critério e nós só temos que atender. Está na job description. Maria Lúcia Amaral entrou no cargo com uma apresentação do relatório do Norte de Segurança Interna que passou um bocadinho despercebido, mas em que disse coisas como, por exemplo, este relatório não é meu, mas eu tenho que o apresentar como se fosse. Quando tomou posse disse que tinha que conhecer os dossiês, estudar os dossiês, entretanto teve azar porque toma posse em cima do verão e portanto tem que lidar com os dossiês. É a única área em que é mau meter-se o verão. Não, isto está provado que não teve tempo para estudar os dossiês e portanto ter 2 ou 3 aviões é o mesmo que ter 80. É uma ministra que era o Qatar arder. Isso foi Margarida Blasco que eu acabei de chegar. Exato. Salve a culpa. Não se protegeu na falta de conhecimento que parece ter revelado neste tempo inicial, e sendo uma área que
A escolha percebeu-se na altura porque, sendo da administração interna, que é uma área onde o governo tem sido muito criticado, vindo da Provedoria de Justiça, tinha aquelas preocupações humanas e sociais que importam também dar a esta pasta para não ser só a imagem mais próxima do Chega. Mas está visto que, do ponto de vista, pelo menos da proteção civil, enfim, claro que nunca é culpa dos governos estar a arder 1.000 hectares, 2.000 hectares, 3.000 hectares, mas a resposta e a preparação e neste caso voltou novamente a meter os pés pelas mãos, tal como a anterior já tinha metido. Rita. Parece aquela coisa cíclica, não é? De estamos sempre a assistir a um filme mau, ou mesmo filme mau todos os dias, e que é esta coisa dos incêndios, não é? Que todos os governantes chegam lá e chegam à conclusão rapidamente que há aqui um problema que é com a prevenção e temos dificuldades operacionais. Sim, parece que é preciso chegar lá para descobrir. Isto é assim. Mas quando estão na oposição, muitos deles apontam isso mesmo. É um filme de terror. Sei o que falhaste no verão passado. Entre isso e esse meio cargo, há ali uma espécie de limpeza de memória, pronto. E continuamos sempre nisto e a arranjar responsáveis e responsabilidades, quando na verdade as responsabilidades são os próprios que falam, porque a prevenção e a questão operacional prepara-se com políticas, e as políticas são coisas feitas por políticos que estão nos governos, e portanto aqui não acho que, aliás, estávamos aqui a olhar para trás, tu há bocado estavas a dizer que Maria Lúcia Amaral diria que o problema era de Margarida Blasco, e Margarida Blasco, quando chegou, dizia que o problema era Eduardo Cabrita, e Eduardo Cabrita, quando chegou, Eduardo Cabrita chegou porque Constância Urbano de Sousa saiu por causa de incêndios. E foi os incêndios de 2017. Mas o Cabrita até se vangloriava do score de poucos incêndios que teve. Eu saltei aqui José Luís Carneiro, foi muito adequado isto. Por um lado é um bom sinal, é sinal que não teve grandes problemas com incêndios. Isto é como os árbitros no futebol, se não falarem está bom. É melhor não falar, sim. Mas deixa-me só acrescentar, num dia que é tão importante para a tal reforma do Estado, é que a reforma do Estado às vezes não é só acabar com papéis e criar apps, às vezes também é resolver estes problemas que existem há 20 anos, como é o caso dos helicópteros para combater incêndios. E é o caso, por exemplo, de fiscalização das políticas que se criam, porque na sequência dos incêndios de Petrógão em 2017 houve grandes reformas do cadastro e para que os terrenos sem dono fossem reclamados e fossem tudo legalizado, e com isso houvesse uma limpeza desses mesmos terrenos, e de repente não há quem fiscalize, não há quem ponha isso em ordem, não há nada. Mariana, sobre a sopa desidratada. Qual é que é o teu desidrato? Olha, mas desidrato. Eu lembro-me de estarmos há 10 anos, não foi há 10 anos, 8 anos, no Rescaldo de Pedrógão, a discutir questões como a reforma do cadastro, sobre as pessoas terem de limpar as suas matas, sobre ter de haver ações de sensibilização para isso. Portanto, é um dossiê que de baixo até acima há muitas responsabilidades, seja das autarquias, seja das pessoas e dos proprietários, seja do Estado Central, e como a Rita estava a dizer, continua a ser um bocadinho misterioso como é que isso vai ser identificado ano após ano, e eu acabo um bocadinho sem conseguir perceber. Claro, é evidente que nós, e felizmente, temos muito mais atenção aos incêndios quando, felizmente é muito mais raro haver perdas humanas e perda de casas e etc. Mas, entretanto, continuam hectares a arder, não é? E, portanto, não é por, graças a Deus, não ter havido uma tragédia igual à de Pedrógão, entretanto, que eu acho que tende a acontecer isso um bocadinho, que é desviar um bocadinho a atenção do assunto e da urgência de resolver o problema enquanto não houver uma tragédia ou enquanto não envolver vidas humanas. E isso acho que é o risco. E mesmo quando envolveu, fez tudo, mas sim, depois parece que não há meios para executar aquilo que se pôs no papel, e portanto acabamos por 10 anos depois continuar na mesma, e não tão mal, porque entretanto ardeu o mato e não há mais por onde arder. E também há uma grande percentagem de negligência humana em muitas das ignições que os políticos também fazem questão de referir, até porque aquilo que é culpa dos outros não é culpa da organização política, que depois tem a tutela operacional dos incêndios. A primeira parte da Vichy Soase fica por aqui. Voltamos na segunda parte com o candidato à Câmara de Cascais e comentador político João Maria Jónio.